eu acompanhei, né, Gênesis, e Agar é uma personagem bíblica, né, então a gente, eu já conhecia a história, mas é incrível ver a história em uma novela, né, ver a história bíblica e entender o contexto da época, o contexto histórico, o contexto arqueológico, né, e Agar Sim, entra num momento, né, na vida de Sara que aquilo era muito comum acontecer em outras famílias, claro, no ter caso, concubina, né? Era uma coisa era culturalmente uma, aceita e ok. e aí mostra Agar dando essa ideia, né, pra Sara e tal, e aí depois acontece toda aquela confusão, né? Sim, é muita responsabilidade pra gente dar vida a personagens bíblicos, porque é uma obra de literatura que o público já conhece. Então eles já sabem como o personagem começa, como ele se desenvolve e como ele morre, né, na grande maioria das vezes. Então, às vezes é muito engraçado que eu fazendo o trabalho, ele estando no ar, as pessoas comentam e dão o número dos salmos e o versículo, onde está tudo, eles sabem muito. Então, você fazer isso para um público profundamente conhecedor daquilo que você está falando, é um desafio. Uma grande responsabilidade, É, né? lógico, muito sério, né? Você está falando do Sim. livro mais importante, mais conhecido da face da Terra. Não é qualquer livrinho, Uhum. né? Então a gente está sempre tomando cuidado de ser fiel àquilo que está escrito. Principalmente agora em Reis. A gente está tomando muito cuidado de não mudar as palavras, de não mudar a forma é, como vem escrito através da autora, para justamente não desvirtuar nada. Legal. E Ilka, com Agar você teve bastante repercussão do público? Muita, muito legal, É. muita. E eu não esperava, assim, eu esperava um repúdio, né? Porque imagina, ela acaba maltratando Sara e Abraão, que são personagens muito queridos do Sim. público. Mas eu acho que essa coisa de eu ter tentado humanizá-la e de talvez negritar as fragilidades dela como ser humano, criaram uma identificação para o público. Então muitas pessoas me escreviam falando, ai, não sei se eu tenho pena ou ódio dela. Aí quando eu li, eu falava, gol! Ai, acertei, é isso que eu queria. Mas realmente dava essa impressão, né? E aí trazer aquela questão da superproteção com o filho, né? Sim, Da sim. criação, das consequências dessa superproteção e tudo mais, Claro, né? consequências super nocivas, né? Porque ela criou um menino muito mimado. Exato. E um questionamento também. É tão legal fazer arte, porque para mim a função da arte é fazer que o outro que está te assistindo se repense. E aí na época Sim, eu falava, gente, tem tanta mãe que por um amor sobrecarregado sobre esse filho acaba deseducando, né? Vamos repensar exato. sobre isso, né? Exatamente. E isso também que é o legal, né? Das séries, novelas bíblicas, porque sempre a gente consegue trazer essas reflexões, né? A gente tá sempre aqui no podcast, aí a gente fala de episódio, de uma cena, aí eu começo a pensar, falo, nossa, mas a gente consegue trazer isso para os dias de Mas hoje, sabe por quê? né? Porque os conflitos humanos, eles não mudam. A época pode mudar, os costumes talvez, a cultura pode ser diferente, mas as aflições humanas, elas são iguais e elas não mudam. O que a gente faz é para quem está assistindo se repensar através desses personagens, dessas situações, né? Então, quando chega em casa e as pessoas veem e se tocam e são afetadas, é muito, muito legal pra gente. Muito legal. E quando você fez Gênesis como Agar, você teve contato com a Bíblia nas preparações? Como é que foi? Como era uma personagem oficialmente bíblica, meu primeiro acervo concreto foi na Bíblia. Agora, claro, a gente teve uma série de preparações com o historiador também, que deu todo um embasamento e um contexto para a gente da época, baseado em questões científicas. Assim, a Record realmente dá esse apoio para a gente histórico, sabe? Tá. E a gente também é acompanhado por uma equipe em todos os sets, todos os dias de gravação. Se a gente tem alguma dúvida, tem sempre alguém é, com esse nível de estudo, esse nível de conhecimento para dar esse apoio para a gente. Porque é muito importante, né? A Legal. gente está baseado em algo
realmente sim, sim. concreta.